Olá! Na aula de hoje nós iremos dar continuidade à unidade 2, tá? Que seria sobre caracterização do cimento, né? Dos cimentos. Na primeira aula nós falamos sobre o que seria o cimento, o panorama, né? Dos principais consumidores, exportadores, como é que era a questão da nomenclatura, os tipos básicos e os tipos especiais. Aí agora nós vamos falar sobre a composição deles, né? Composição e características. Então, você tem três. Eu falei que o cimento ele possui três tipos de adições: a escória de alto forno, a pozolana e o filler calcário, tá? A escória ela baixa bem o calor de hidratação, tá certo? Aliás, ela tem uma alta taxa de hidratação, a pozolana tem uma baixa taxa de hidratação e o filler calcário uma alta taxa de hidratação. A escória ela contribui. Tem uma baixa contribuição para a resistência inicial, mas tem uma alta contribuição para a resistência final. Ela baixa o calor de hidratação e proporciona uma alta durabilidade para o concreto. A pozolana também ela tem uma contribuição alta para a resistência final, ela baixa o calor de hidratação e produz um concreto de alta durabilidade. O filler calcário tem uma baixa resistência inicial, mas não contribui muito para a resistência final. E dentre essas três adições minerais, é o que menos baixa a calor de hidratação. O que mais baixa a calor de hidratação é a pozolana, em segundo lugar, a escória de alto forno. E para a contribuição da durabilidade do concreto, é uma contribuição moderada. Então, aqui a gente tem a composição dos tipos básicos, né? O cimento Portland comum, que é o CP1, praticamente não se trabalha aqui no Brasil, vamos falar apenas do composto, dos demais. O composto, que é indicado pela nomenclatura 2, né? Ele tem três tipos, pode ser o CP2E, cimento Portland composto com adição de escória, que pode ter três classes, resistência aos 28 dias de 25 MPa, ou de 32 MPa, ou de 40 MPa. Composição básica dele varia de 56% a 94% de clinker mais gesso. A escória pode variar de 6 a 34%, não possui pozolana e possui de 0 a 10% de filler. O cimento Portland composto Z, né? O cimento Portland composto com pozolana, que é o CP2E. Classes iguais às do CP2E, 25, 32 e 40 MPa. Clinker e o gesso varia de 76 a 94%. E a adição de pozolana variando de 6 a 14% e o filler de 0 a 10%. E o CP2F também tem as três classes, 25, 32 e 40, de 90 a 94% de clinker mais gesso e de 6 a 10% de filler, não possui escória nem possui pozolana. O CP2E só possui pozolana e filler não tem escória. CP3, que é o cimento Portland de alto forno, as classes 25, 32 e 40 MPa, gesso e clinker se compõe de 25 a 75% desse cimento. A adição de escória é mais elevada, pode ser entre 35% a 70% e um pouquinho só de filler, de 0 a 5%. O CP4 é o cimento Portland pozolânico, classes 25 e 32 MPa, clinker e gesso varia de 45% a 85%, não possui escória, tem um alto teor de pozolana variando de 15% a 50% e o filler de 0 a 5%. E o CP5, que é o cimento de alta resistência inicial, o ARI, ele possui 95% a 100% de clinker e gesso e uma pequena adição de filler de 0 a 5%. Então, quais são as aplicações desses tipos de cimento? Para cada tipo de estrutura, nós temos um tipo de cimento mais adequado. Vamos ver aqui os tipos de estrutura existentes. Tá? Então, todos são adequados para todas as estruturas, mas há certos tipos que são recomendados para certos tipos de aplicação, como eu falei. Então, se você vai trabalhar com concreto armado, tá? Que é o concreto mais a armadura de aço, que a propriedade desejada é obter a resistência de projeto, o FCK, e você pode utilizar qualquer tipo de cimento, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Para pré-moldados, né, concreto com desforma rápida, que você precisa de um endurecimento rápido, aí vai depender do tipo de cura. Sem cura térmica, que é a cura com a água, a temperatura ambiente, você pode utilizar que tipo de cimento? O ARI, que é o 5, o 1 e o 2. Se for com cura térmica, que é com água quente, só não pode utilizar o 5, tá? Mas pode utilizar o 1, o 2, o 3 e o 4. Para obras que são concreto massa, blocos de fundação e pilares,
A propriedade que você deseja é que não tenha que você consiga baixar o calor de hidratação para evitar fissuras, dado que você está trabalhando com blocos de fundação, que é a tua base do teu edifício, né? Tipo de cimento mais indicados é o CP3, cimento Portland de alto forno, o CP4, que é o cimento Portland pozolânico, e o cimento Portland BC, que é o de baixo calor de hidratação. Para pavimentos de concreto, que a propriedade desejada é evitar que ele tenha uma alta retração plástica, ou seja, uma pequena retração, para não fissurar, pode usar qualquer tipo de cimento, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Para pisos industriais, você precisa ter uma resistência à abrasão. A abrasão é o quê? É o desgaste que é ocasionado naquele piso devido à circulação de pessoas e equipamentos e veículos, né? Você precisa baixar, ter uma boa resistência à abrasão. Pode usar qualquer tipo de cimento, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Obras marítimas, que é um ambiente altamente agressivo. Aí você precisa que aquele concreto tenha uma boa resistência a sulfatos. Quais são os tipos de cimentos indicados? Cimento Portland resistente a sulfatos, que é o CPRS, o cimento Portland de alto forno, que é o CP3, e o cimento Portland pozolânico, que é o CP4. Solo e cimento, para fazer parede, né? A principal função dele é servir como material ligante, como aglomerante. Tipo de cimento, 1, o 2, o 3 e o 4, não precisa utilizar o 5. Cimento queimado, que é para dar aquele efeito para piso, né? Que utiliza muito em pousadas, tá? De praia. A função dele basicamente é a estética. Utiliza todos os tipos de cimento. Artefatos de concreto, que é aqueles pavers, né? Bloco intertravado, telhas de concreto, blocos de concreto para fazer alvenaria, velas, telhas. A propriedade desejada é resistência. Pode utilizar qualquer tipo de cimento, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E se você quer uma cor branca, daquele artefato, você utiliza o cimento Portland branco estrutural, o CP, B de bola, E de elefante. Para você fazer rejunte, que você não queira aquela cor cinza, né? Entre as placas de cerâmica, você quer um rejunte branquinho, que o efeito dele é basicamente estética, você vai utilizar o cimento Portland branco. Para você fazer o assentamento de azulejos e peças cerâmicas, que são os tijolos, né, você precisa da propriedade de aderência. Os cimentos ideais é 1, o 2 e o 4. Para fazer a argamassa de chapiz, que você levantou a alvenaria e aí coloca esse chapiz para poder fazer as outras camadas de regularização da parede, que é embolso camada única. Propriedade de aderência, 1 e o 2, os cimentos indicados. Para assentamento de tijolos e blocos, você tem que evitar, a propriedade desejada é evitar a retração, né? Ter uma pequena retração e essa argamassa conseguir reter água e ter uma boa plasticidade. Cimentos indicados 1, 2, 3 e 4. E o concreto arquitetônico, que é aqueles para cúpulas, como tem as cúpulas do Congresso Nacional, em que a propriedade desejada é basicamente estética, na cor branca, você vai utilizar o cimento Portland branco estrutural, CP, B de bola, E de elefante. E para o concreto aparente, que é a função estética, por exemplo, na década de 70, início de 80, se construiu muito com concreto aparente. Hoje, para a fachada, utiliza mais revestimento cerâmico, né? E a função estética pode usar qualquer tipo de cimento. Então, como é que se deve ter cuidado na compra e no estoque do cimento? A compra do cimento, o ideal é que você compre aquela quantidade de sacos de cimento dentro do mês que você vai utilizar, porque esses cimentos só podem ser estocados por no máximo 3 meses. Tá? Eles devem ser estocados no local abrigado, né, com coberta, ele não pode estar exposto ao meio ambiente, porque como ele é um aglomerante hidráulico, ele afeta pelo efeito ele pode começar a reagir sob o efeito da umidade. Tem que ser colocado em pallets, a 30 centímetros do chão e 30 centímetros de parede. Se você tiver comprado o saco de cimento e utilizar no prazo de 15 dias, você pode empilhar, fazer pilhas de 15 sacos. Agora, se passar de mais de 15 dias que você ainda vai utilizar, você só pode fazer uma pilha de no máximo 10 sacos. E evitar, toda vez que você utiliza esse cimento, evitar que você guarde aquele saco, né?
utilize aquele saco de cimento todo. Se tiver que guardar, o ideal é que você guarde ele num recipiente fechado, com tampa, como tem aqui no laboratório L12. Jamais fazer isso que eu vi em obra, né? Você dobrar o saco e fechar com clips. Se for uma obra que a gente acompanhou. Ou então colocar esse saco dentro de um outro saco plástico e fechar, é o ideal. As adições minerais de cimento a gente já falou, né? Que são 3. É a escória de alto forno, a pozolana e filo calcário. Você coloca a adição mineral no cimento pórfido para melhorar a trabalhabilidade do cimento, para garantir a durabilidade do cimento desse concreto, né, nessas condições de serviço, tá? E a redução do consumo de energia na produção do cimento e do concreto. Categorias, você tem a escória de alto forno, que é o material cimentício. Você pode ter o material pozolânico, que são as cinzas volantes, silicativa, metal caulim e cinza da casca do arroz. E os materiais não reativos, que é o filo calcário, tá? Então, essa adição mineral ela vai reagir quimicamente, né, com os produtos de hidratação do clinker, tá? E vai modificar a microestrutura da pasta. Aí, aqui é o processo, você produz o clinker, né? E aí, depois que esse clinker é moído, misturado com gesso, é que você coloca a adição. A escória de alto forno, como eu já falei, ela provém do processo de fabricação do ferro gusa, tá? Quando você resfria o ferro gusa, ele produz esse rejeito. Aqui são as cinzas volantes, mostrando como é que é o material pozolânico microscopicamente. E as pozolanas, ela tem uma composição química diferenciada, tem um pouquinho de vidro nela e ele é um material muito pulverulento. Filo calcário, o ideal é que você adicione ele menos do que 15% da massa do cimento. Ele tem uma ação, ele melhora a trabalhabilidade, diminui a permeabilidade do concreto, diminui a exsudação, que é a separação dos grãos agregados da água de amassamento, tá? E ele diminui também a tendência à fissuração, ou seja, ele diminui a retração. Quais são os efeitos dessas adições minerais nas propriedades dos concretos? Ele melhora a realogia do concreto, tá? Ele baixa o calor de hidratação, diminui a retração por secagem, produz uma boa resistência à compressão. Diminui a porosidade capilar e também protege o teu concreto contra o ataque de sulfatos. E também ajuda a proteger a tua estrutura contra a corrosão de armaduras. Aqui eu mostro uma foto do ensaio de retração por secagem. Não faz aqui na Unifor, só faz no TEC, que é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Aqui é uma prensa mostrando um corpo cilíndrico de concreto, fazendo ensaio de resistência à compressão, regido pela norma NBR 5739. A gente tem essa prensa no laboratório no L12. Resistência à tração por compressão diametral, aí o corpo de prova é colocado deitado, faz o mesmo ensaio na prensa. Resistência à tração na flexão, aí o corpo de prova, ao invés de ser cilíndrico, ele é cúbico. E o modo de deformação, tá? Tem também no modo de elasticidade, que hoje os calculistas estão pedindo também o modo de elasticidade. Absorção de capilaridade, né? Aqui é o ensaio. E o ataque de sulfatos, tá? Que é para controlar, tentar evitar a corrosão das armaduras. Aí aqui também mostrando a perda de massa do concreto e produzindo a corrosão da armadura, do aço. Cimentos especiais, para a gente finalizar essa unidade sobre caracterização dos cimentos. Existem alguns cimentos, por exemplo, que têm alguma diferença na base mineral, vão diferir do cimento posto na sua composição. Eles têm algumas vantagens econômico-tecnológicas e ambientais, mas a fabricação desses cimentos especiais são muito semelhantes à fabricação de cimento Portland. Que tipo de cimentos especiais são esses? Eu vou falar sobre o cimento para preenchimento de microfissura, mas as principais características deles é que eles têm uma durabilidade maior sob condições de elevada agressividade, ele tem um desenvolvimento mais acelerado das propriedades mecânicas, tem um menor custo e maior versatilidade de uso e tem uma maior adequação às exigências de uso. Que tipo de cimentos são esses? A gente tem o cimento aluminado de cálcio, que é o cimento aluminoso. Esse cimento aluminado de cálcio, tá? Ele é destinado para produzir peças refratárias,
tá? Para fornos de pizza, churrasqueiras, tá certo? Então, aqui é um exemplo de um tijolo utilizado para fazer forno de pizza, para forno de pizza a lenha, né? O cimento de retração compensada, que são cimentos expansivos, tá certo? Esse aqui é o grout, né? Que os mais utilizados são os que promovem a expansão através da formação controlada. O grout, ele é utilizado muito, tá certo? Em alvenaria estrutural, na junção de duas paredes, você tem que colocar o grout para dar resistência. E o grout também é utilizado em recuperação, tá? Estrutural. Tem, por exemplo, ou então, por exemplo, o teu pilar tá meio, quando você desenformou, ele tá cheio de bexiga, que são aquelas coisas caraquentes, você faz um ensaio de resistência resistência à compressão, retira um corpo de prova desse pilar pequeno e vai para a compressão, sentir a resistência conseguir ser atingida de projeto, então você cobre esse pilar com grout. Não precisa fazer uma recuperação estrutural. Cimentos expansivos também eles são utilizados, por exemplo, quando você quer não ter ajuda de dilatação, tá certo? E aí você consegue fazer um painel de aproximadamente 5.000 metros quadrados sem a junta, só que esse cimento é muito caro, é mais barato você fazer a junta de dilatação. Tá? Aqui é um exemplo de um fabricante de cimento expansivo. Cimento ultrafino, daqui ele é destinado para preenchimento de microfissuras. Aí aqui a gente tem uma foto, tá? De dois cidadãos aqui embaixo, né? Desse depósito de petróleo, tá? De combustível. Estão aqui e vou detalhar mais a foto. Aqui eles fazendo a injeção, tá? Cimentícia para poder corrigir essas microfissuras. Aí utiliza cimento ultra fino, tá? Cimento de pega rápida, que pode também é o grout também, porque o grout pode ser expansivo ou não expansivo. Você tem aqui o de pega rápida sem ser expansivo, que é o grout, tá? Para você fazer reparos rápidos em pavimentos de concreto e em elementos estruturais, como viga, pilares e lajes. Você pode utilizar também o cimento de pega rápido, o grout, para pisos industriais que precisam de uma liberação rápida de tráfego e para reforços estruturais. Aí aqui é o exemplo daquele pilar que eu falei, né? Ele foi concretado. Aí quando fez a desforma dele, toda essa parte mais escura, ela estava cheia de bolas, como se estivesse aparecendo a brita, tá? Aí foi feito um novo, extraiu-se um corpo de prova desse pilar pequeno, né? O corpo de prova, levou ao rompimento e aí, como a resistência de projeto tinha sido alcançada, então a gente fez o reparo desse pilar com o grout, né? Com esse cimento de pega rápida, tá? Então, as referências utilizadas para a aula de hoje foi sempre o Bauer, o Materiais de Construção do Falcão Bauer, volume 1, e para complementar o livro Materiais de Construções do Ibracon.